Aqui no Brasil, a biomassa pode ser mais uma importante alternativa para a transição energética, uma fonte de energia que contribui com a redução dos gases, que ficam no ar. Mas é também uma fonte de energia que tem os desafios, E isso é o que você vai conferir agora na reportagem da Karina Kopp. É de matéria orgânica vegetal ou animal que se obtém a biomassa. Seja da lenha, do bagaço da cana-de-açúcar, de resíduos agrícolas, esterco, algas ou alimentos, a biomassa pode ser utilizada na geração de energia. Com pouco impacto ambiental, a biomassa é uma fonte que corresponde por 8,4% da matriz energética brasileira. O bagaço da cana-de-açúcar é o recurso mais utilizado no Brasil para a produção de biomassa na geração de energia elétrica. O setor sucroalcooleiro gera uma grande quantidade de resíduos que acabam contribuindo com a produção de energia. Segundo a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, 79,5% da produção total da bioeletricidade ofertada à rede brasileira em 2021 veio do bagaço da cana. No mesmo ano, 4% da energia consumida no Brasil foi provida a partir da bioeletricidade. Mas, ao mesmo tempo, a geração de energia pelo bagaço da cana-de-açúcar teve redução de 10,6%, uma queda motivada pela redução da produtividade da cana devido às intempéries do tempo. A gente tem uma produção que não acontece o tempo todo, então tudo bem, a gente consegue estocar o etanol. Mas se eu estivesse querendo ter uma planta que vai utilizar o bagaço de cana-de-açúcar ou a vinhaça, a gente tem que lidar com o fato que você tem mais ou menos 7 meses de oferta desses insumos para essas plantas de transformação. O professor Alexandre, que integra o programa COP, conceituado no Instituto de Pesquisa Energética da Universidade Federal do Rio de Janeiro, destaca também que o uso do solo e da água ainda são obstáculos e desafios dessa fonte de energia, dificultando sua expansão e participação na matriz energética. Na prática, quando a gente sempre vai colocar a questão da biomassa, a gente sempre coloca o aspecto de mudança de uso do solo direta e indireta, ou seja, tanto o solo que vai ser utilizado para a produção daquela biomassa que vai ter uma finalidade energética, quanto o fato de que a biomassa pode deslocar uma outra atividade naquele solo e essa outra atividade, ela, e não a produção de biomassa, levar a impactos. E muita dessa produção de biomassa implica também numa demanda por irrigação, às vezes também por um uso intensivo de fertilizantes nitrogenados. Então, na prática, a grande discussão que se dá é qual é o limite sustentável de oferta da biomassa, de forma que ela, de fato, tenha vantagens ambientais. Como se percebe, a biomassa é mais uma importante alternativa para a transição energética brasileira, uma opção que contribui com a redução dos gases de efeito estufa. Pesquisas em andamento projetam a utilização da biomassa na captura de CO2 e, inclusive, uma tese de doutorado da Universidade do Rio de Janeiro leva em consideração a usina termoelétrica de Santa Catarina, que era fazer a coqueima de biomassa em térmicas a carvão no sul do Brasil e estabelecer a captura do CO2. E, nesse sentido, você permaneceria com um certo tempo de vida para o carvão, utilizando biomassa com coqueima, você vai queimar junto com carvão a biomassa e, ao fazer a captura de CO2, parte do carbono que você captura não vem do carvão, vem da biomassa e, nesse sentido, é um carbono biogênico. Um carvão biogênico. A experiência da instituição fluminense mostra a importância de todos os recursos e todas as alternativas para assegurar uma transição energética justa, que seja inclusiva Tem um carro puxando o outro, e pacienciosa. Para garantir o abastecimento energético e evitar um colapso na distribuição, o Brasil precisa da biomassa, da energia eólica, da energia solar, da nuclear, dos fósseis e de todos os elementos que, somados, proporcionam a segurança energética, que mantém a economia girando para o bem-estar dos brasileiros.